Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cash. Eu sou o Luciano Souza e esse episódio é o 108, hein, Anderson? Quem diria, hein? Hoje tem que falar pra vocês que eu tô meio gripado, garganta meio... aí com essa ronquidão, né? Parecendo o Pato Donald. O meu malvado favorito aqui já tava me zoando já, né? Eu não vou nem falar nada, pô. Que porra é esse malvado? Pessoal, antes da gente começar o nosso podcast, a gente tem um convidado especial. Queria agradecer a audiência. Queria agradecer você que está nos assistindo, que se inscreveu, curtiu, compartilhou, apertou o sininho. Muito obrigado. E você que vai nos assistir, que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe, aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão Cash. Queria agradecer os nossos apoiadores, a CBR Certificado Legal, representada pelo Anderson, a G5M, hoje o Grupo Solution e Serviço, Grupo VM, Soluções e Serviços, está com a gente, a Casa de Bomba São Paulo, você que precisa de bomba para o seu empreendimento, para o condomínio, está com problema de bomba, procura a Casa de Bomba São Paulo, fica na Washington Luiz, 5.644, Jardim Aeroporto, São Paulo. Exino Bombas, Grupo Cieta, ABEI, Diman Bomba, Premier Piscina, Especial Condomínios, Especial Imóveis, Bela Telha, Pegou Marketing, Schneider Segurança, Migrado Soluções e Eficiência, Meu Setor Contábil, Esperança Animal. E hoje a gente vai estar com a nossa parceira que fechou com a gente hoje, né? Sim, que é a sim. Zap Locker. Pessoal, Zap Locker. você que está precisando de armários inteligentes no condomínio, pode entrar em contato com Em Questão que a gente vai passar o contato da Zap Locker para você. Pessoal, hoje a gente está com um convidado especial aqui, capitão da Polícia Militar, Roberto Farina, que atua na New X Treinamento. Seja bem-vindo. Será que eu falei certo, né? Falou. Obrigado, Luciano. Anderson, prazer estar aqui com vocês. Cara, seja bem-vindo ao programa. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua história, principalmente na Polícia Militar, que eu sei que tem muita coisa, e depois falar como que você entrou na New X e o que você atua lá. Legal, é que a gente conta história, hein? Geralmente o policial tem fama de ser contador de história. Mas basicamente... Não, tem muita coisa, né? É porque se lidar com o público, vocês também lidam com o público, né? Sim. Então sempre tem alguma coisa inusitada. Muita. Uma situação. Imagino Só falta o ET, vocês, né? Chegar lá nos condomínios. Imagino. Briga de ET com condômino. Nossa Aí, Senhora. né? Porque do jeito que tá as coisas, né? Acho que hoje o condomínio tá tomando tanto tempo da Polícia Militar com besteira que você não imagina. O policial tá saindo para resolver assunto particular de morador. Sim. Isso acontece muito, mas no final, Polícia Militar, já entrando um pouco na minha história na sequência, tem a ver com prestação de serviços Sim. que são não criminais. Então, a grande maioria dos atendimentos de ocorrência são não criminais. A gente tem hoje atendimento de ocorrência de briga de marido e mulher, que acontece muito. Resolução de conflitos, na verdade, né? E aí, na maioria deles, é uma discussão entre casais. Só que o problema disso é o que vai desencadear. Então, uma briga de marido e mulher pode desencadear um homicídio. Não, é louco, então, por isso que é tratado com cuidado. Hoje, a Secretaria de Segurança, inclusive o Coronel Engel, que foi meu comandante, está lá na Secretaria como secretário executivo. Eles estão muito forte no patrulhamento da Lei Maria da Penha, que é um policiamento diferenciado, Patrulha Lilás, que eles estão atuando muito forte agora na Polícia Militar, no estado como um todo. Eles acabaram de fazer investimento com viatura e tal. Eu sei disso porque eu sou muito amigo do coronel e ele tem falado que hoje uma das bandeiras mais fortes está relacionada à violência contra a mulher, combater violência contra a mulher, e tem a ver com condomínio. Sim. Porque às vezes está ali seja o síndico, seja o porteiro, tá ali no dia a dia. E vê tudo isso. Exatamente, vê uma discussão importante de chamar a viatura, porque você não sabe o que vai desencadear. E a gente tem vários históricos de situações que ficaram ruins até com homicídio. Eu tô lembrando aqui de uma ocorrência, viu, Luciano? Às vezes não tem lapso temporal, tá? A gente vai surgindo. Muita coisa, né? Imagino. Não, você quer ver? Para falar que condomínio acontece tudo. Essa semana uma moradora surtou. A gente sabe que todos os condomínios têm regra. Você tem uma situação dessa, se o síndico tá lá, ele consegue intervir, né? Chamar os dois para conversar ou tentar um diálogo. A gente sabe que nunca vai ter. Às vezes é muito difícil, né? Se é um cara que já gosta de ser agressivo, ou, né, vice-versa, porque a gente fala que briga não começa só com um, começa com os dois. Né? E aí briga de casal e mulher, não mete a colher, mas agora já não é mais dessa forma. Já sabe que o negócio tá ficando muito pesado, puxado, né? E aí essa semana a gente recebeu um vídeo de uma mulher que surtou num condomínio.
O cara colocou o carro na vaga dela pela segunda vez. Aí, em vez dela chamar o síndico, multar o negócio, ela subiu em cima do carro. Subiu. E tá lá pulando em cima do carro. Então, Quebrando o carro. Então você vê que a pessoa perdeu a noção. Tem As muita pessoas coisa que perderam. perdeu a noção. Entrando nessa linha, em 2013, depois que eu me formei, entrei no Barro Branco em 2008, me formei em 2011 e eu fui para a zona oeste da Grande São Paulo, Barueri, Itapevi, Jandira, aquela região, Osasco. Em 2012 para 2013 eu peguei uma ocorrência, foi no final de 2012, final do ano, acho que era dia 25 de dezembro, se eu não me engano. Ali na Marco de Julio Aço Rodrigues, é uma estrada Sim. divisa com Santana de Parnaíba, e lá tinha um prédio, tinha Sim. vários prédios, ali tem vários prédios, né, de condomínios. Eu peguei uma ocorrência de homicídio seguido de suicídio. Nossa. Cheguei na ocorrência, a gente teria acontecido uma briga de vizinhos. Eu acho que eu sei o que Você você lembra vai dessa falar. ocorrência? Não foi que o vizinho não tava aguentando mais Exatamente. o barulho e aí Exatamente. subiu, matou o cara e depois se Exatamente, eu que atendi. Cara, E no atendimento dessa ocorrência, a hora que a gente chegou, a gente fomos algumas das primeiras viaturas que chegaram. Nós nos deparamos com uma situação que era a criança, que felizmente, graças a Deus, não foi baleada, em cima dos pais falecidos. Nossa. Andar debaixo do elevador, o cara já tinha se suicidado e estava no elevador ali do andar térreo. Então, o que aconteceu? Porteiro. Imagina um porteiro ali, ouvindo tiro, de repente chega um elevador, uma pessoa baleada dentro do elevador. Aí ele bloqueou o elevador, o pessoal já interfonou para ele, porque ele conhecia, né, os moradores. Aí ele já entendeu a situação, isolamento do local de crime. O pessoal já estava morto ali. E subiu para o andar que teve, em tese, vias de fatos. Né? Os tiros, né? Aí ele subiu lá. Inclusive, eu lembro até hoje, era um 17º andar. E o apartamento do casal que faleceu era 171. Perdão, era 121. Nossa. Era 12º andar, porque é o homicídio, né? 121. Eu lembrei disso. E aí, era no 12º andar. Aí o porteiro entrou, visualizou tal. A gente estava junto com ele, porque a gente chegou rápido, a criança estava ali, infelizmente, em cima dos pais, estava viva, felizmente. Tiramos a criança, colocamos para um vizinho, e ali a gente foi fazer o isolamento do local de crime. Um cenário que ele aconteceu devido a várias situações anteriores de discussão. Histórico, né? Um histórico por causa do barulho do andar. Nossa. Entendeu? Isso Barulho do andar, várias discussões, então toda hora tinha reclamação, começava com a reclamação no síndico, depois a reclamação se tornou direta. Então, isso é uma realidade que nós enfrentamos em 2012, há mais de 14 anos, que hoje também, às vezes, continua. Tá pior, hein? Né? Tá pior. Fica pior ainda. Tá pior. Então, o desafio que vocês têm, que os síndicos têm, realmente é fazer essa resolução de conflitos, pelo menos amenizar, diminuir essa crise. Eu tive um caso particular, não vou citar o condomínio, né? Uma situação de um morador que, cara, ele causava o tempo todo. E aí eu já tentava conversar com o cara e nada. E aí, um belo dia, ele tava tomando bebida na piscina e eu falei pra ele, não pode. O cara ficou revoltado, saiu com a bebida, mas ele saiu, né? Saiu da piscina e foi pra garagem. E lá ficou. Eu vim trabalhar e depois voltei pra casa. Eu trabalho na Record à noite. Então, eu chego 1h pouca da manhã e aí cheguei em casa 1h pouca da manhã com um policial me ligando. Falou, ó, dá uma olhada nas câmeras que eu tô descendo. Aí eu fui tentar entender o que aconteceu. O que aconteceu? Quando eu reclamei com ele, ele foi pro carro dele e ficou lá das 2h da tarde até 1h da manhã bebendo. Com o som alto. Nossa. Na garagem. E aí esse policial chegou com a família, ele, a mulher e a filha, e chegou nele numa boa, falou, ó, cara, já deu o horário, você tá com som alto. E aí eu acho que ele ficou estressado e mandou o cara pra aquele lugar. Você exaltou. Cara, o policial foi muito cabeça fria. Ele foi, levou a família dele pro apartamento e desceu. Quando chegou lá, cara, foi difícil de segurar. O policial, ele não bateu, chegou a bater. Mas que o negócio ficou feio, ficou. E assim, o cara tá armado, você tem que, né? E você sabe que eu acho que é um ponto importante. A gente já tá conversando aqui, vai andando no assunto. Sempre orientar os condôminos a trazer pro síndico, trazer pro porteiro esse tema, não tentar resolver sozinho. Sim. Isso. Acho que é muito importante, por quê?
Porque você tem ali a convenção, né, que é o Sim. documento do condomínio, para usar como ferramenta multa, Sim. entendeu? Notificação. Se a gente vai tentar fazer a resolução do conflito nós mesmos, a gente abre uma margem, porque a gente mora ali, nossa família mora ali. Sim. É o que nós Às vezes falamos. sua esposa entra, seu filho entra, você não tá lá, e essa pessoa, a gente não sabe qual que é o limite dela ético, moral. Sim. Às vezes não tem, nenhum. E se ela comete uma arbitrariedade ali com os nossos familiares porque quer nos punir ou alguma coisa nesse sentido? Então a orientação que a gente dá é ter esse filtro, que é o síndico, Sim. o porteiro, para que ele tome as ações necessárias, seja chamar a polícia, seja notificar, seja multar, seja dar advertência, Sim. usar ao favor dele O o próprio regulamento. estatuto, né? É. Estatuto, né, que chama, Sim, né, dentro, sim, dentro sim. do... É, que é o regimento O regimento interno. É. E você sabe assim, pelo menos nos meus condomínios, eu sempre falo até pro conselho, que é um auxiliar do síndico, e eu sempre falo isso. Não interaja. Mas você tá... Não. Procedimento. Segue o procedimento, porque você mora. Você mora lá. Porque depende como é, Exatamente. né, Luciano? Você fica vulnerável. A história, né? O clamor, o cara tá batendo na sua porta. Você fica vulnerável, ele já entrou lá dentro. Não tem filtro pra... vai subir no andar, não vai subir no andar. Não tem. O meu apartamento, ele tem um elevador que só entra com... Privativo. É privativo que ele entra com Com a o dedo, digital. né? Com a digital. Só que o de serviços, não. Então. O serviço... Sobe direto. Quem é condomínio, sobe lá. Essa semana atrás aí aconteceu um fato com dois casal de médicos. Os dois atuam na Record. Só que uma é médica do trabalho na Record e o outro é médico do Muriá. Eles foram viajar, invadiram o apartamento deles. O andar de baixo, acho que é o quarto andar, é só locação Airbnb. O cara alugou, ficou sabendo que os dois foram viajar, invadiram o apartamento deles e invadiram o apartamento de um produtor da Globo. Do Os lado. caras fizeram a limpa pelo uso de serviço, que é privativo também. Mas esse aí é um crime já comum. Porque nós estamos, se nós olharmos tipo do 2024, 2023, 2024, era a coisa mais comum, era nova, o cara alugava o apartamento, ganhava tudo. Eu tô falando porque eu tive um Levantava na prédio meu informação. que o cara fez isso, aí ele foi fazer o arrastão. Tanto que o pessoal falou, a culpa é do condomínio. Não é nosso, não é falha de segurança, não, ele é morador. Tanto que foram fazer o arrastão e bateram na porta de um policial e a mulher estava grávida, o policial estava em serviço Não tava lá na hora. e fizeram ela de refém. A polícia foi acionada, aí nós tínhamos umas outras entradas, não, vamos ajudar, vamos auxiliar. Porque é importante também, eu acho que isso tem que ficar claro, o síndico, pela estrutura, ele também tem que auxiliar os policiais no exercício, porque ele sabe alguns pontos, o ambiente é ele que controla. E tem muita coisa velada, né, Luciano? Né? Não é só assalto, como nós estávamos falando aqui anteriormente, o Roberto colocando aqui, o condomínio é uma caixinha de surpresa, tem muita gente. coisa. Dependendo do tamanho do condomínio, se tem uma torre, é uma gestão um pouco menor, mas a maioria dos condomínios tem 2, 3, tem condomínio que tem 20 torres, 30 torres, a complexidade fica maior. Sim. Né? Para o síndico, para os síndicos, para a gestão. Prestador de serviço também é um problema. Sim. Então, o prestador de serviço, ele, às vezes, ele pode estar com uma segunda intenção ali para levantar informação dentro do próprio condomínio. Então, é importante o quê? Monitorar o deslocamento dele, se ele vai da entrada até o elevador de serviços. Então, ter esse monitoramento, às vezes não consegue colocar alguém do condomínio, porque a equipe é reduzida, acompanha nas câmeras, para ver se não está olhando, se não está subindo andar errado, ficar passeando dentro do condomínio. Então, são alguns detalhezinhos que isso ajuda o quê? A tentar identificar um potencial, né, criminoso ali, ou evitar um mal maior. Até o morador, quando vai receber, por exemplo, alguém da empresa de telefonia para religar a internet, alguma coisa nesse sentido, tem que ficar acompanhando, alguém acompanhar, né? Ficar perto, não colocar bens de valor ali próximo dele ou no visual. Por quê? A pessoa fica de olho.
pessoa às vezes cresce o olho, às vezes com coisa simples. Sim, fica de olho. É besta. Ele chega na sala, tem relógio em cima da mesa, por exemplo. O cara gosta de relógio, deve ter um relógio bom. Ele olhou, bateu o olho no relógio e falou, pô, o cara já gosta de relógio, deve ter relógio aí dentro. Então, tomar esse cuidado, né, é importante. São detalhes ali no dia a dia que você acaba evitando um mal maior. Será que a gente vai falar aqui de cuidados? Tem um monte de vídeo depois pra falar. Não, ó, você quer ver uma coisa? Vamos mudar Roubo de orientações, bico de né? manter, de mangueira de incêndio. Eu vou Entrada no eu condomínio. vou mudar um pouquinho, seguindo essa mesma linha, mas na parte de treinamento dos nossos funcionários, portaria e limpeza. Mas eu vou falar mais do porteiro. Eu e o Anderson sempre falamos aqui, porque o porteiro hoje está tendo uma exigência muito maior de ter um cara qualificado dentro das portarias. A gente sabe que o salário não é muito alto, né? E a gente vê que a gente passa por situações, até mesmo quando vem uma autoridade, o cara não sabe o que fazer. O cara fica apavorado. Ele não tá treinado para isso. Porque, vamos ser sinceros, tem casos e acasos que a polícia, quando tá, principalmente a civil, quando ela tá com mandado de busca e apreensão, ela é truculenta na hora de entrar. Ela não quer saber, ela tô com mandato. Cara, não fugir, né? E aí o porteiro não sabe o que fazer. Porque o cara já entra tá com o delegado, tá com a equipe, o cara já entra e já fala assim, tô com mandato. E o cara não consegue nem ver o mandato, o cara já entra. E aí, esses tempos atrás, a gente andou procurando para poder dar esse treinamento para eles. Até mesmo com o oficial de justiça, a gente tem algumas situações nesse caso. E aí você vê que quando ele tem um treinamento legal, quando você tem um porteiro legal, ele não fica. Porque ou ele passa a ser supervisor da empresa, porque o cara é bom, Vai subir, né? ou ele passa a fazer um atendimento, ou ele passa a trabalhar em outra coisa, fazer uma segurança particular, ou ele cresce, né? Então a gente fala que é a dificuldade nos dois âmbitos, de vocês ter um bom porteiro, de você ter uma pessoa especializada para isso e ter a vantagem. E o que a gente tem muito que sai de notícia. Ladrão entrou com a ajuda do porteiro. Você vê, ó, essa semana passou, portaria remota, o cara que estava fazendo... Portaria remota. Portaria remota. O cara estava lá no sistema da portaria, facilitou para o cara entrar dentro do apartamento. Então você vê o que vem acontecendo, né? Certeza. Isso é ruim para o mercado, porque você não consegue... Qual tipo de segurança que as pessoas procuram condomínio para ter segurança? Exatamente. Né? E aí você fala assim, poxa, como é que eu vou ter segurança se eu não sei quem está lá? E o treinamento é importante, né? E assim, a gente hoje tem uma questão social relacionada principalmente a essa questão do serviço de portaria, serviços em gerais. Sim. Né? Serviços em gerais. Eu chamo de... Eu estou usando o termo que tem um autor chamado Richard Sennett, que ele é sociólogo, que ele fala da precarização da sociedade. E a precarização, ela tem a ver com essa diminuição desse trabalho, na diminuição da valorização desse trabalho, do porteiro, por exemplo. Então, quando você vai fazer um orçamento, vamos supor, de portaria, você vai pelo sindicato, o valor mínimo do ganho do cara. E aí você faz o orçamento. E aí coloca os ganhos da empresa. Então, isso fez com que hoje o limite do valor que ele ganha é o mais baixo. É o limite mínimo ali. Sim. Qual que é o valor de entrada? É o que ele vai ganhar. Né? Seja a base salarial estadual, que é maior do que a federal. Sim. Né? E mais os benefícios. Não tem aquele bônus a mais que está paga acima do mercado. É muito difícil isso, por quê? Porque teve a precarização. Esse setor, ele busca o quê? Economia de investimento. Então, quando você vai contratar uma empresa, você tem várias empresas de serviços e ela vai conquistar geralmente o que é o menor preço. Às vezes o gestor ele tem uma visão mais ampla, tem uma margem um pouco maior, ele vai buscar um pouco mais de qualidade. Mas isso é um desafio do setor. Quando você põe o valor de entrada do salário, você pega muita gente que está nessa função, seja porque ela está na entrada do mercado de trabalho, então ela é boa, mas ela está desempregada, ela precisa de alguma coisa para sobreviver, depois ela vai avançar, tranquilo. Ou são pessoas que já rodaram muito setor, é o que sobrou ali e tal,
com um pouco Sim. de dificuldade, às vezes são bons profissionais, mas estão em outro setor, ou às vezes são maus profissionais que foram realocados, então, ou pula de empresa em empresa. Então, devido a essa questão do posicionamento da economia relacionada a essas empresas, a gente acaba fazendo com que não haja uma margem para valorizar esse profissional. Isso. Esse é um grande desafio que se tem. Aí a gente tem um outro problema, que entra essa questão das portarias digitais, né, virtuais, tal, que elas vêm para substituir. A grande maioria dos condomínios que pensam em custo para diminuir o valor de condomínio tem esse desafio. Somado a isso, tem uma outra questão, que é a má experiência do condomínio em relação ao orgânico. Então, antigamente tinha muitos porteiros orgânicos no passado, mas os processos trabalhistas, né, que não estava previsto lá no condomínio, acabavam explodindo, né, e aí fez com que houvesse a terceirização desse serviço. Então, tudo isso, ele faz com que você tenha uma dificuldade em trazer o profissional ali para o condomínio. Qualidade, vamos dizer. Com qualidade. E Então, qual você a tem sua esse visão? desafio. Qual a sua visão, então, vamos dizer assim, qual seria o mundo ideal? Lembrando que essa questão de preço e redução não é culpa dos síndicos que administram. Não, é o orçamento. Na verdade, o seguinte, você vai para uma assembleia, ainda mais nós olhamos assim um boom de construção, né, a verticalização, a coisa toda, ela é fato, né, nas capitais. Tanto que com o próprio governo dando aqueles incentivos, né? Projetos Minha Casa Minha Vida, que reduz a história da taxação da construção, explodiu. Você viu a Cury agora fechou 600, fez uma linha para motoboys? Então. Que é uma linha mais de entrada, fechou, acho que quase 600 apartamentos em um dia. Aí a seguinte é a coisa. E aí o orçamento, a previsão orçamentária, ela tem que ser, que nós falamos, né, no fio da navalha. Então, assim, como chegar nesse... Você tem a visão, assim, como é que equaliza isso? É um grande desafio. A gente entende que o treinamento é fundamental e treinamento constante, porque vai ter turnover. Sim. Vai ter a rotatividade. Turnover é então, altíssimo. imagina assim, eu sentei na cadeira de síndico. Roberto Fernandes, sentei na cadeira de síndico. Eu vou analisar. A empresa tal, ela atende, falta, atraso, turnover, atende, ela dá assistência, ok, beleza. Então ela tá atendendo. O valor tá ok, tá ok. Aí passa um mês. Turnover. Então vamos fazer o seguinte, eu vou tentar montar uma estratégia aqui, ou junto com a empresa, ou contrato uma consultoria, alguma coisa nesse sentido, que tem um valor acessível, para todo mês dar um treinamento. Porque aí, você dando treinamento todo mês, você consegue de alguma forma mitigar, que é diminuir o risco de padronização também. Você consegue padronizar alguma coisa e tal. Então, isso diminui um pouco o risco, com valor mais baixo, sem colocar ali dentro da equipe. Sobrou um dinheiro a mais, premiação. Bonificação, assiduidade, alguma coisa que valorize ali o colaborador para ele permanecer no posto. Se sobrar, né, se tem uma margem. Então, proporcionar isso, visualizar para proporcionar isso também. E essas bonificações, elas fazem com que o colaborador, porteiro no caso, ele fidelize ali no posto. Se sinta valorizado, né? Se sinta valorizado também. O emocional é fundamental. E tem muito porteiro que eu já conversei com bastante porteiro, que os caras, eles gostam de condomínio. Por quê? Pelos condôminos. Porque o condômino vai lá, paga uma pizza. Chega no final do ano, tem uma caixinha boa. Entendeu? Então o condômino, ele ajuda a criar um ambiente também para a equipe terceirizada. Porque a equipe terceirizada se sente acolhida, ela sente que o pessoal está olhando por ela também. Sem contar o tratamento, né? Que tem gente que é grossa. Não, tem casos de serviço. Mas eu posso falar para vocês, são muito poucos. São poucos, né? Porque a gente tem condomínio aí que tem prestador de serviço que já tem 10 anos, 15 anos. Tem cara que já aposentou. Exatamente. E tá lá. E não querem tirar.
Porque o cara, ele também fala pra gente, fala, cara, tem muita gente grossa aqui, mas o que eu tenho de pessoas educadas Compensa. Segura, compensa. compensa. E olha, eu já vi várias coisas. Porque como eu sou policial, né? Agora eu tô afastado, mas sou policial. Os caras têm uma certa admiração, quer conversar com você. Então, às vezes eu ia descer pra pegar uma pizza, pegar um lanche, eu ficava meia hora lá. Quando eu chegava, eles falavam, pô, você se perdeu lá? Não. Você se perdeu dentro do condomínio? Posso falar pra você é um Fala cara assim. diferenciado, porque eu falo assim, a gente teve o comandante Luca, a gente teve alguns policiais aqui que são diferenciados. Pessoas que vêm a público para tratar de assunto, de fazer treinamento de segurança, acaba sendo diferenciado porque acaba até absorvendo o que precisa melhorar, né? Que é o seu caso. Eu vou falar para você de uma situação que foi muito engraçada, eu sempre conto isso aqui, que aconteceu comigo no condomínio. Chegou uma viatura descaracterizada da Polícia Civil e esse meu porteiro atraía policial. Eu não sei o que ele fazia, ele atraía. Só que ele ficava muito apavorado. Ele se apavorava. E aí eu subindo para ir trabalhar. Nessa época eu subi para trabalhar à tarde. E aí eu vi que eles entraram com o carro, que a portaria fica com o portão aberto. E a gente tem um carga e descarga na lateral da portaria. Eles entraram com o carro descaracterizado. E o porteiro ficou numa brecha aqui entre a grade e o gradil, com 4 caras em cima dele. Querendo entrar e pressionando ele. E aí eu tava subindo a escada, vi o que tava acontecendo. Eu falei, cara, não olha pra mim, porque se olhar pra mim, eu não. Porque assim, a gente teve um caso no condomínio de cima, que os caras chegou com viatura descaracterizada, falando que era civil. Não conseguiram. O porteiro. Por que acontece? Quando eles chegaram, eles falaram assim, ó, a gente tá com mandado de busca e apreensão. Só que quando entregou pro porteiro ler, não tinha nada, tipo, especificado do apartamento, eles queriam entrar em tudo. Aí os caras falaram, não, vocês vão ter que apresentar pra nós apartamento e tudo, né? Apartamento certo. E aí não foram, porque aí o cara, o que ele teve tempo? Ele falou, vou ligar pro síndico, só que ele tava ligando pra militar. E aí a placa do carro, pegou a placa, era um carro roubado. E aí quando ele acionou, os caras perceberam e caparam o gato. Treinamento, com certeza. E você pode ter certeza, às vezes, pegar um modelo de funcional, funcional simples da Polícia Civil, Polícia Militar, deixar lá dentro da portaria, ó, isso aqui é um modelo de funcional hoje que está em vigência. Eu pedi, ó, tudo bem, senhor. O senhor tem um funcional para mostrar, por gentileza? Já saber qual é o documento. Dica boa. Modelo de mandado, de oficial de justiça, né? Deixar aí, lá. Pra gente concluir. Aí o que acontece? Eu subi, ele olhou pra mim. E aí um dos caras percebeu. Tô subindo a escada, aí esse cara saiu de fininho, deixou eu os 3 lá com ele e me abordou. Aí falou, o cara olhou pra você é o que aqui? Eu falei, não, sou o síndico. Aí ele tirou os caras dele lá e vieram e ficaram em volta de mim. Não, a gente tá com mandato aqui, a gente precisa entrar no apartamento, você conhece essas pessoas? Aí eu falei, cara, posso olhar o mandato? Aí eu olhei o mandato, falei assim, ó, pelo mandato aqui vocês não vão poder entrar. Ele falou, não, mas a gente tem um mandato. Eu falei, não consta a unidade que vocês vão entrar. Então eu preciso ter isso. E os caras foram super educados, mostraram funcional pra mim, mostraram distintivo, os caras estavam com colete, só que o carro era uma Meriva. Eu lembro até hoje. E aí ficou aquilo, eles saíram e foram embora. E aí o segurança falou, mano, e aí? Eu falei, não, vamos ligar pra Polícia Militar, porque, cara, eles estavam descaracterizados, não dá pra... E as informações deles não batiam. O nome... Porque assim, ó, eles me mandaram foto que o nome do morador batia, mas a foto não. Você entendeu? Então tinha alguma coisa de errado. E aí os caras conversaram comigo e tal, falou, ó, se o delegado mandar o mandato certinho, a gente pode entrar. Eu falei, o que tiver certo, eu deixo vocês entrar, sem problema nenhum. E eles foram embora. Aí liguei pra militar. E eu não tinha pegado a placa direito. Eu tinha pego, liguei. Aí deu uma placa errada, o policial choveu de polícia militar. Choveu. Aí ele falou assim, vamos olhar as câmeras. Aí eu fui olhar as câmeras, aí vi uma placa certinha do carro. Aí os caras falaram, não, é policial civil. Aí eu lembro até, falou, 5ª companhia, os caras tinham falado. Eu falei, beleza. Aí nessa tratativa, os caras entrou em contato com eles. Eu tô descendo eu tô descendo pra ir trabalhar, os caras me abordaram. Porra, você não acreditou em mim, pô. Você não acreditou na gente. Eu falei, cara, primeiro que vocês chegaram dentro do meu condomínio, vocês invadiram o condomínio. Vocês alegaram que vocês estavam com o mandato, não estavam batendo as informações. Vocês queriam que eu fizesse o quê? Procedimento, né? De segurança. Aí o cara até falou assim, não, mas você tá certinho. Depois eles vieram com o mandato certinho. Não, entraram. Mas o porteiro, por que eu falo? O porteiro sempre fica com medo disso. Eu tive vários casos nesse sentido, até com um oficial de justiça, que eu achei absurdo o que aconteceu, né? Porque o oficial, eu sempre falo o seguinte, eu
por ser síndico, por conhecer um pouco da lei, a gente não quer dizer assim que passa a perna na gente, mas que tem que ser da forma correta. Exatamente. A abordagem tem que ser da mesma forma que eu sou educado, que ela tem que ser. E a gente sabe que é truculento alguns, né? Então eu falo pra eles, isso que você falou, de chegar na portaria e ficar batendo papo porque os caras gostam de você, a gente usa muito isso quando a gente tem policial que desrespeita eles, né? Eu tenho um morador, graças a Deus hoje ele é amigo dos caras, mas no começo o cara desrespeitava demais, porque o cara queria... Ele chegava, o cara parava com o carro fechado nisso filme, falava pra ele, abre o vidro, acende a luz. Mas não queria cumprir o procedimento. Aí a hora que ele abriu, ele, sou eu, cara. Eu falei, mas sou eu, e se o cara Mas não dá pra sequestra saber, você? né, pô? Né? Não tem bola de cristal. Fala isso, E se o cara sequestra você? Exatamente. Não tem bola de cristal. Não, pra pô, descobrir Mas essas você coisas. sabe que eu falo muito isso nos condomínios, é a tal de a regra é pra um, não é pra outro. Eu falo, não, filho, a regra é pra todo mundo, todos. exatamente. Não importa que você é o cara da cobertura ou você é o cara... Não importa. A regra é regra e acabou. E aí, às vezes, né, Luciano, as pessoas nos taxam, os síndicos. Ah, você faz isso porque não é do grupo que gosta de... Questão não é essa, é regra. O procedimento tem que criar um padrão. Sim. Exceção a gente analisa, mas tem que criar um padrão mínimo ali para atender, porque é muita gente, tem que atender todo mundo. Se abrir exceção para tudo, deixa aberto lá o portão, deixa E o aberto. treinamento é fundamental, né? E aproveitando, porque se a gente for nesse negócio de nós falar, vamos. a A gente gente vai tem embora, muito hein? assunto. Capitão, fala pra nós da New X Treinamento. Então, hoje a gente está atuando como instrutor na Neox Treinamentos, principalmente voltado à NR1, a parte Legal. de treinamento para as pessoas, de serviços e segurança. Então, é voltado bem para essa galera das empresas terceirização. Então, nesse trabalho a gente faz o desenvolvimento da pessoa, dá ferramentas para elas desenvolverem ali tomada de decisão, uma forma de gestão de conflitos, que é a negociação, também liderança. Então, tem cargos de liderança, então a gente desenvolve essa parte de liderança. Inteligência emocional, que é importantíssimo. A gente tem também a questão da comunicação assertiva. Hoje nós estamos com um problema gravíssimo de comunicação. Gravíssimo. Horrível. Hoje tá mais do que inteligência emocional. Então, eu falava de inteligência emocional em 2022. Hoje eu tenho que falar antes da inteligência emocional, que é comunicação. O pessoal não está se entendendo. Tá todo mundo falando português, mas o pessoal não está se entendendo. Não tá se entendendo. Então, a gente tem os motivos por quê, né? Que a gente fala que hoje o conhecimento está sendo gerado de forma intuitiva, não de forma lógica. Então, a questão anterior, no passado, vocês eram formados, né? Você estava na escola. Funciona como um atalho do cérebro. Aqui, ó, ouviu você falando? Intuição, atalho do céu, já falou. A IA, já já ficou. Já entrou um colocou. participante novo. A IA. E aí, antigamente, vocês usavam o dicionário, Sim. que era lógica, né? O que estava no dicionário Boa e era o velha quê? Barça. Você interpretava a palavra depois de você ler ela ao pé da letra, né? A gente falava ipsis literis, né? Sim. Hoje, a palavra, ela é intuitiva. O que você entende sobre amor? Atalho mental. Acabou de falar que aí, o que ela entende. Aí, às vezes, o amor eu entendo que é o amor de pai para de mãe, o amor de pai comigo, o amor de Mas mãe o comigo. outro não. Se ele tem um mau relacionamento com o pai e com a mãe, amor é incompreendido, amor não é... O que significa amor no dicionário? Sim. Isso. Então, hoje é interpretativo. Sim. Por ser interpretativo, existem os filtros. Então, quando você vai comunicar com a pessoa, se depende da palavra que você usar, para ela é uma coisa, para você é outra. Então, tem significados diferentes. Sim. E às vezes você não tem tempo de entender a outra pessoa para você usar uma palavra certa, encaixar a palavra certa, correta. Então, muitas vezes, para você se comunicar, você tem que falar a mesma coisa com 3 formas diferentes, 2 formas diferentes, palavras diferentes. Você está falando, repetindo de outro jeito, para a pessoa tentar entender. Né? Esse é o primeiro ponto. A segunda questão, se a pessoa está prestando atenção no que você está falando. Sim. Porque às vezes a pessoa está ouvindo se você não está escutando. Aliás, ela não quer ouvir o que você está falando. Ou às vezes o filtro bloqueia ela já na entrada. Você está Ali. falando, ela já não gosta de você, ela já não quer nem ouvir o que você está falando. Exato. Já faz um pré-conceito disso, Sim. uma previsão. Isso é ruim porque você não consegue fazer um trabalho exemplar quando você não escuta, né? Até na hora de você falar. Você consegue Você se não- comunicar. é, A pessoa você não consegue, você não falar, consegue você- trocar um diálogo. Você já atravessa a pessoa. isso é Exatamente. E aí tem um outro ponto, que é além da não ter a escuta,
a questão do estresse da memória curta. Sim. Então, você tá no Reels ali, eu me incluo nisso, tá, também. Você tá no Reels, no Stories, você passa 2 minutos, 3 minutos, você já viu, já se inteirou da vida de 20 pessoas, já da guerra do Irã e do Iraque, do histórico, política, de repente não sei quem vai tomar impeachment, não vai, a economia, em 5 minutos, o processador do seu cérebro aqui ó, já rodou pra caramba. Ou seja, fica estressada. Estressou, ela não consegue prestar atenção. Memória curta não presta atenção direito. Aí acontece aquelas situações, tipo, você chega na porta da geladeira e você fala, meu, o que eu vim fazer aqui na porta da geladeira? Que eu não lembro. Vou pegar uma breja mesmo. Aí agora isso, o nome disso é TDAH. Aí falam que é TDAH, mas na verdade é o que? É estresse da memória curta. Tem o TDAH. Você quer ver uma coisa? Hoje eu tava. No geral, não é uma coisa do Em Questão, mas a gente vai trazer muita coisa do Em Questão. Em Questão tá virando um Em Questão TV hoje, a gente tem muita coisa nova, tem uma parceria com o de Carapuduc, né? Se a produção puder colocar o nosso login hoje, a gente fez uma gravação fora, se a produção puder colocar o que eu coloquei para eles, é de Carapuduc em parceria com Em Questão. Foi muito legal isso aí. A gente tem feito um trabalho que está entrando muita coisa nesse sentido. Você vê que hoje tem um estudo que o idoso hoje, ele está tendo mais relapso de memória do que antes. Porque o que acontece? Para a pessoa, vamos falar assim, eu tenho minha avó que tem Alzheimer hoje, mas isso vai construindo com o tempo. Só que com a forma de ficar assistindo série. Tem idoso que tá ficando de madrugada, acordado a madrugada inteira para assistir série. Então você vê essa situação. Não, esse é da Zap Locker. O do Em Questão é o logo que eu mandei para você aqui, ó. Calma aí. Mas o grande X também, eu primeiro. Colocando até o que você tá pondo, Roberto, é que hoje para nós de condomínio, o maior câncer nosso é grupo de WhatsApp. Sim. E é isso que você tá falando. Você coloca o texto, você dá informação. Depende como tá o humor daquela pessoa, ela entende aquilo como uma ofensa. E você não falou nada, você só falou uma coisa simples. Mas é o que eu falo pra você. Exatamente, ela interpretou a mensagem é isso que a do gente jeito tá falando. dela. O emocional dela. Que é o filtro dela. Aí você vê que tem estudo para isso. Hoje tem estudo que as pessoas não conseguem se comunicar por uma palavra. Hoje você vê o chat. Hoje a pessoa quer que o chat mande uma notificação para você, que isso acontece com a gente direto. O cara não lê a notificação, manda artigo de processo que ele não sabe qual é o processo. E aí você fica, cara, você fala assim, E ele joga que aquilo é lei. Virou uma bagunça. Aí você fala assim, não, filhão, tem umas isso fake news, né, que rodam aí caso nos isolado, isso é um caso isolado, não é a lei. Quando não é do Instagram, né, que tem tipo assim, ó, STF, não sei o que, decidiu tal coisa, aí ele vai você vê, link do Instagram. Roberto, é o básico. É o básico, a pessoa tem que ter o básico. O básico é saber interpretar, ler e interpretar. Então, hoje em dia a gente está com uma dificuldade da sociedade interpretar as coisas. A sociedade no geral não foi treinada. Olha lá, ó. Preparada para isso. Duque na rua, com participação do Em Questão. Nesse caso aqui eu fui como o câmera dele e o editor oficial do Duque. E aí a gente está fazendo vice-versa. Então a gente está visitando empresa, visitando condomínio, trazendo as dificuldades, mostrando que tem parceiros que pode atender na dificuldade para as pessoas. Então hoje já está no ar no de Carapuduc, no programa de Carapuduc. E aí você está convidado, viu, Roberto? Com certeza, vamos sim. Vai ser um bem prazer legal. aí. E voltando ao assunto, falando dessa situação, a gente fala que esse TDAH que hoje se encontra é porque a pessoa não tem mais aquele hábito de sentar, ler, de pesquisar, de entender. Porque, cara, tá tudo aqui, ó. Você falou uma coisa, 5 minutos você vê tudo de uma vez. Verdade. O conhecimento, ele tá mais perto da nossa mão. Sim. Mas ao mesmo tempo ele vem com outros problemas. Esse é um deles. A não comunicação, tem qualidade, eu acho. Exatamente. A falta de comunicação ou a comunicação não estar assertiva, não estar ali certa, ali no ponto certo. É um grande desafio que a gente vê, não só de liderança, mas para você lidar com a gestão de pessoas. É um grande desafio, grande desafio. Me incluo nesse desafio também. Então, os treinamentos, eles buscam, de alguma forma, tentar diminuir esse gap, né? Esse espaço que fica, essa lacuna na sociedade, no desenvolvimento da sociedade como um todo, que ele não vai resolver, mas ele vai dar uma amenizada ali. Então,
dentro disso, né, estando na polícia, eu acabei me formando cedo. Com 22 anos de idade, eu estava lá na ponta da linha. E eu, indo para aquela região, com 22 para 23 anos, eu assumi a Força Tática. Então foi uma grande experiência que eu tive, de liderança. Sim. Lá na região metropolitana de São Paulo. Porque eu tinha 25 policiais, a grande maioria antigos, pessoas experientes, extremamente experientes, e eu novo lá. É um desafio, sabia hein? nada, Isso pô. aí é um desafio mesmo, hein? Aí Novão os caras ainda. antigão lá, tal. Mandar um abraço até pro Lima. Legal, Agora é Tenente um Lima, abração. mas na época era Sargento Lima. Foi meu 90, que a gente fala que foi o braço direito. Ajudou muito. Então, quando eu cheguei ali cru, eu já tive desafios, então tinha resistência na liderança, os caras já queriam liderar por você e tal. Pra você colocar a sua cara, você tinha que trabalhar. E aí eu falo que quando você está no começo da sua gestão por liderança, você está no começo, você não sabe direito muito o que fazer, você não tem bagagem, não tem experiência, know-how, você tem que fazer uma liderança colaborativa. Sim. Que é uma liderança mais servidora. Essa liderança colaborativa mais servidora é uma liderança que você mais facilita o ambiente, né, e a gestão das equipes do que você ficar colocando ritmo na equipe. Porque você não sabe direito o que você está fazendo. Você não sabe onde que você quer chegar, você não sabe como que funciona. Então você é um facilitador, é mais servidor do que necessariamente você impor ali o seu ritmo. Quando você aprende o serviço, você desenvolve o seu know-how, suas experiências, você tem um tempo mais de casa ali, aí você começa a colocar o seu ritmo. Sim. Aí você tem uma liderança mais diretiva, né? Que você já direciona, você já sabe, com a visão mais estratégica, mais política, uma visão maior ali do jogo, você consegue direcionar. Então tem esse tempo de amadurecimento que é hoje um grande desafio também na sociedade. O pessoal quer pular as fases, porque tudo é momentâneo, simultâneo e superficial. Então o cara não quer ter experiência, ele já quer pular para ser o chefe. Sim, Né? Não, eu sei tudo, não sei o que, eu sei bastante coisa, então eu já sou chefe, o cara é boçal, o cara não sei o que. Então, essas gerações mais novas, elas têm essa dificuldade de passar fase a fase, que é importante para você desenvolver know-how e experiência. Ontem, a gente teve uma conversa com o ex-secretário de Segurança Urbana de São Paulo, da capital, Orlando, e ele falou assim, olha, você tem que desenvolver a experiência, porque senão a pessoa não está capacitada para assumir um cargo elevado. Não. E ela quer o cargo elevado? Vai passar vergonha? Ou vai destruir ali a oposição? Vai impactar a vida de pessoas? Então a gente tem que se preparar para os cargos, para as etapas, para as funções. Você tem que evoluir, não tem jeito. Capitão, para te perguntar, qual é a maior dificuldade? A comunicação ou a parte de tipo assim, de entender, interpretar? Porque a gente vê que muito nesse ramo a gente passa por, porque a gente também acaba passando a estar junto no treinamento, né, pra gente poder analisar, porque a gente usa, cada condomínio é um perfil, né? A gente tem condomínio de baixo padrão, condomínio de médio padrão, alto padrão, já é um perfil diferenciado. Você já não consegue dar um treinamento para uma pessoa que ainda não consegue trabalhar esse emocional, de falar calmamente, de entender, porque a gente sabe como é que é. Eu e o Anderson fala que o condomínio, a cota condominial não é necessariamente porque você mora no Morumbi, é como você trata o seu condomínio. Então você sabe que se você tratar ele mal, a cota vai elevar. Você faz o condomínio. Então a gente sabe muito bem que condomínio de alto padrão tem sempre aquele cara chato, aquele cara que não gosta de alguma coisa que o cara fez, vai lá e causa no cara. Então a gente sabe dessa situação. Então como você consegue colocar para ele se portar? Como que é o treinamento nesse sentido da New X? Eu acho que o principal ponto é o síndico calibrar o perfil de atendimento do condomínio. Show. Perfil de atendimento. Então aí não, você não classifica se é
classe mais baixa, médio alta. Não, qual que é o perfil de atendimento aqui? Geralmente os condomínios aceitam, gostam. Porque o síndico geralmente já está mais tempo, ou ele estava com o zelador, ou ele falava com o conselho e tal, então ele já tem esse perfil. Sim. Ele já sabe na cabeça dele mais ou menos qual que é o perfil de atendimento que é aceito ali. A partir desse perfil definido, aí você cria as prioridades. Geralmente a prioridade deles é mais o quê? A gente tá aqui é muita... o problema aqui geralmente é a interação a pé. O pessoal entra na portaria a pé, é muito grande. Não, é de veículo. Porque tem vigilante, segurança, etc. lá na entrada da garagem. Do lado de fora, às vezes do lado de dentro. Então, a partir disso, você vai construindo ali o treinamento em cima da necessidade específica do condomínio, e você faz alguma coisa geral em relação, por exemplo, isso que você falou. Mandado de busca e apreensão. Na região do Alphaville, por exemplo, acontece pra caramba isso. Porque tem muita gente que, né, que não... às vezes mora lá naquela região. Então, se acontece muito, então vamos fazer um treinamento específico para isso, porque aquela região tem isso. Então, o síndico consegue ajudar muito. Se o síndico ele é novo ali, o desafio dele é mapear esse tipo de informação para poder calibrar a equipe. Às vezes a equipe vai ensinar o síndico. Às vezes a equipe é antiga, ela passa para o síndico essas informações. Porteiro, segurança, ele está muito tempo lá. Ele passa as informações para o síndico, que o síndico às vezes muda. Então, trazendo essa análise do perfil de atendimento aceitável ali para o condomínio, para o prédio, você consegue atender a expectativa do cliente, do condomínio. Por quê? Não adianta a gente chegar e padronizar uma coisa na nossa cabeça que não necessariamente o condomínio aceita, ou ele leva a sério, não está preocupado. Eu tenho um apartamento ali em Barueri, numa região que são vários prédios, mais de 20. Uma região muito legal lá no centro de Barueri. Eu gosto muito daquele lugar, aquela região. E qual que era o grande problema ali? Todo mundo vai de carro, porque é uma subida gigantesca. Sim. Então, na hora de entrar de acessar o carro, o porteiro ele já embica lá com a prancheta para fazer o acesso. Para você fazer o acesso. E aquele desafio, porque ele tem que pôr na prancheta, tem que chamar no rádio e tal. Então, você vê uma peculiaridade ali que tem que ser dinâmica. Aí, seu carro não está registrado, aí é um problema. E eu era dono do condomínio, do apartamento, às vezes não tinha registro do carro, porque eu sempre alugava. E aí, a gente tem que também ter uma paciência ali, ou até orientar o condomínio, pessoal, o procedimento de entrada é para a segurança de vocês. Aí rola aquela informativo, seja na TV do elevador, seja papel no elevador. Seja no WhatsApp. Então é importante o tempo todo o síndico ter comunicação com os moradores. E reiteradamente. Sempre. Mas eu já fiz isso há 3 meses atrás. Aí o pessoal esquece. Reiteradamente. Todo mês. Uma rotina. O que é legal que você falou sobre essa comunicação, e até mesmo dos porteiros, né? Toda vez que a gente assume um condomínio, as primeiras pessoas que a gente chama para uma reunião são eles. Para que eles possam passar. Eles passam perfil do condomínio. Perfeito. E o principal também é o que você acha que pode melhorar? O que falta para você? Uma infraestrutura? Tá? Porque eu sempre digo, quem vai dar o direcionamento para o síndico é quem está ali, vive o diário. Exatamente. O síndico, se ele for profissional, ele tem lá os dias que ele vai. Melhorias, né? Propor melhorias. Qual que é o bem-estar? Porque nós acreditamos muito que se eu dou o bem-estar para o funcionário, o emocional dele muda e a qualidade. Quantas vezes nós melhoramos o salário do cara? O cidadão doente, ele vem trabalhar, eu falo, não é pra você estar... Não, mas vocês me deram oportunidade, então eu tô aqui e tal. Então, o emocional também é muito isso, né? O que a gente tem que deixar claro também é que na situação hoje o condomínio tem uma condição. Sim. Vários condomínios têm uma condição de ajudar num bônus, num benefício melhor. Por quê? Porque hoje o condomínio ele acaba tendo algumas receitas. Ele tem mercadinho, ele tem feira, tem lavanderia. E tem os facilities. Você tocou, Anderson, num ponto muito interessante, que é o ser ouvido, né? Aconteceu no meu prédio.
o senhor Ivan, síndico, pessoa excepcional, gosto muito Show. dele, parceiro. Eles tinham a equipe de limpeza e tinha dificuldade para tirar o lixo, o suporte não ia, tal, a porta pequena, e tinha essa dificuldade. E aí a moça da limpeza, ela tinha que andar pra caramba com lixo, tal, não tava viável necessariamente. E ela falou assim pro senhor Ivan, falou: por que não coloca, não tem um carrinho? Coloca um carrinho de lixo aqui, ó, nessa parte, ó, ninguém usa, o estacionamento tá vazio, tá aberto, põe aqui o carrinho do lixo, que eu pego, vou com o carrinho andando quando não tiver nenhum veículo, embico na porta, jogo todo o lixo pro carrinho e eu consigo sair do condomínio. Porque ela tinha que sair com o lixo pra portaria, que ela perde. né, usar os serviços, ao invés de sair na rampa. Era uma dificuldade que se tinha. Coisa simples. Era o quê? Só comprar o carrinho e deixar parado lá no lugar. Ela ouviu o quê? Ouviu a moça que fazia a limpeza. Então, às vezes, uma melhoria que vai até para a equipe, mas que ela deixa uma forma prática, não compromete nada, o condomínio, para não doer nada. Só que ficou mais prática. Então você não precisa dar murro em ponta de faca ou derrubar a parede e empurrando. Não. Né? Às vezes é só o quê? Mudar de lugar as coisas, né? Você não precisa você pode não continuar com a parede no mesmo lugar. E é ouvindo as pessoas que já conhecem. Quando isso colocou, às vezes você já conhece ali, o porteiro já conhece, não, podia ter uma melhoria. Ó, tem um lugar que não tem câmera, uma câmera simples já ajuda, já melhora a segurança, já consegue enxergar o outro lado lá do prédio. Sabe, algumas melhorias que às vezes não são tão caras, mas elas só são perceptíveis quando tem o diálogo, a comunicação mais aberta, né, que pode acontecer. Eu tenho casos que eu fui um pouquinho resistente, até porque, assim, lixeira, você falou de lixeira. A gente tem uma lixeira que fica em cima, o condomínio é numa descida, numa ladeira, são 3 torres, quase 600 unidades, e aí o cara tinha que subir com o carrinho, e o pior não, era o lixeiro. Na hora de recolher aquele entulho de lixo, ele tinha que jogar para fora. Então ficava aquele esparramado de lixo na área do corredor de saída e passagem do coisa. Aí um morador falou: mano, vamos colocar uns carrinhos aí. Aí eu fui pesquisar carrinho, demorou um tempinho, a gente comprou o carrinho, cara. Até o lixeiro ficou feliz, cara. Exatamente. Falou: cara, você é louco, você adiantou um trabalho pra gente, eu só pego, se eu tiver que jogar lá dentro, eu não jogo dentro do carrinho, jogo pra fora e jogo pra cima, nem ando com o carrinho mais. Tem alguns lugares que fazem captação de óleo, né? Sim. Tem outras coisas, né? Então, Tem várias coisas, né? Cara, eu sei que o nosso tempo tá curto, mas a gente tem muita conversa. Eu queria que você falasse um pouco agora sobre a NR1. Cara, isso tá pegando. mudou para o ano que vem, né? Agora, foi para julho do ano que vem. É um grande desafio porque as empresas de serviços, elas nem estavam tão estruturadas necessariamente para absorver isso. Tem esse desafio que está relacionado a treinamento e também ao apoio psicológico. Sim. Então, os núcleos psicológicos, né, vão ter que ter, né, dentro das empresas ou parceria com clínicas, etc. E também nos treinamentos sempre ter abordagem ao que? Escuta passiva, que eles falam, da parte de comunicação. Então a comunicação está muito forte na NR1, mas como escuta passiva, escutar a pessoa e tentar entender ali o problema que ela tem de fato. Mas é um grande desafio porque a gente tem uma questão que está sendo discutido entre os especialistas da cobrança. Até que ponto é cobrança, até que ponto é um assédio, até que ponto é uma pressão para o colaborador. Então isso ainda ele vai ficar muito latente no decorrer das discussões, no decorrer da implantação da NR1. Mas já para os síndicos, para a galera que ouve, né, pessoal, né, trazendo para esse público, o importante é o quê? Quando vem o treinamento, ele já ter essa bagagem também já incorporada na NR1. Então, hoje, por exemplo, o que a NeoX fez? Dentro dos treinamentos que a gente faz, a gente já aborda assuntos relacionados à NR1. Então, quando vai emitir o certificado, ele também tem já o direcionamento da NR1 dentro do certificado, para que tanto o condomínio quanto a empresa terceirizada ela possa, com esse certificado, colocar no RH ou deixar guardado esses certificados para mostrar que tem boas práticas também acontecendo relacionadas a essa questão da NR1. Então, é uma forma também de
fazer e ter segurança. Porque senão, de repente, vem um processo aí e falar, pô, mas não é só terceirizada. O condomínio, os moradores vão assediar, vai pôr o condomínio lá de terceiro. A gente fala aqui nessa situação, a NR1, eu acho que assim, não veio para atrapalhar. Ela dá uma força não só nessa área de condomínio. Ela ajuda Então, geral, empresa. Porque a gente sabe que ainda tem os assédios. Em 2026 ainda existe muita assédio moral dentro tem de empresa. Muita coisa. Condomínio, então, fala aí. Ixi. E nós falamos muito aqui, né, Roberto, que assim, se perdeu completamente a educação. Esqueceram. Eu acho que essas gerações, acho que não veio com o botão. Algo simples, né? A educação se perdeu. E aí joga pro síndico ou joga pro governo algo que eu falo que era uma coisa que tinha que ser de casa. É dele, né? é casa. Tinha que ser de casa. Eu falo que o síndico, você começa a ficar doido, você vê ele piscando, com a boca entortando. Eu penso que não devia, em tese, não deveria nem precisar da NR1, em tese. Em tese. Só que aí a gente tem a questão de novo, comunicação. Eu entendo que a comunicação é hoje um grande problema na sociedade. Sim. Assim, é que a gente tem vários ambientes, né, para a NR1 estar encaixada nesse sentido. A portaria é uma delas porque esse tato de estar junto com o morador, que é realmente eles têm essa de estar atendendo o interfone, de estar falando, de estar entregando encomenda, é uma coisa muito problemática quando você encontra uma pessoa que do outro lado, né, da parte que mora no condomínio, não entende algumas situações. Então você imagina pro porteiro, que é um cara que não tem todo esse conhecimento, né? A gente sempre fala o seguinte, é uma parte um pouquinho mais frágil. Não vou falar fraca, eles são um pouquinho mais frágil. Porque às vezes eu falo o seguinte, eu tenho hoje situações que o morador fala assim, olha, esse porteiro que tá aí, eu não gosto dele, aí você vê metade você vai ver a reclamação, mais da metade gosta do cara. Porque o cara é um ogro para falar. Falei, pessoal, a gente tem que aprender o seguinte, nem todo mundo é igual. Às vezes o cara tá sendo educado com você, mas o tom de voz dele é diferente, né? A gente tem essas situações, né? Então a gente sempre fala isso, que a NR1 ela veio mesmo para punir, porque a gente sabe que o síndico ele tem o trabalho de, dentro da NR1, seguir o que manda a convenção, o regimento interno, mas se não tiver algo específico, jurídico, para poder bater pesado e colocar assim, tirar das costas do condomínio e colocar o morador que tá assediando, cara, não tem como. Individualizar, né? Porque realmente é uma situação, a gente sabe, a gente já passou por algumas situações os embates muito horríveis. Nós temos condomínios que o embate foi pesado. E tem um exemplo que eu dei 10 cotas de multa e eu ainda falei pro cara, pro morador, falei, você tava com sorte que eu não estava no dia, eu ia chamar uma viatura para você. Por que isso? E eu levei isso, claro, por causa da LGPD e tal, colocamos isso numa assembleia até, porque o cara tava reclamando. Simplesmente o colaborador tava lá varrendo a área da piscina e tal, e o morador chega para ele e fala, ô neguinho, pega aí a bosta do meu cachorro que eu te pago. Nossa. O cara ligou chorando. É o nível. Falou assim, não tenho condição. Eu falei, como assim? Quando ele me contou, nossa senhora. E aí até eu liguei pro Luciano, eu falei, às vezes as pessoas acham assim, o Anderson é grosso. Não é que é grosso, tem limite. Pera aí, que negócio é esse? Primeiro, pela regra do próprio condomínio da convenção, você tem que estar lá, o condomínio dispõe lá saquinho pro pet. É você, não é ele não é o dono do cachorro. Segundo, cara, ninguém precisa lembrar a etnia de ninguém. Pô, nós estamos, fala aí, eu ainda falei assim, nós estamos em foi no ano passado, 2025, pelo amor de Deus, não pode. E aí o cara, e aí ele disse que eu tava perseguindo ele, o morador. Falei, eu perseguindo? Aí começa a tentar reverter, né? Mas percebeu que cometeu erro, né? Então, assim, isso é tão comum, Roberto. E é assim, é uma coisa que infelizmente tem na sociedade,
onde tem pessoas, tem conflitos. Sim. E quanto mais pessoas, mais a probabilidade de conflitos. Com certeza. E cabe ali o gestor, que no caso, a gente fala de síndico, também fala da equipe, estar preparada ou se preparar para tentar minimizar esses desencontros, esses conflitos, né? Tentar de alguma forma amenizar. Então, é difícil também as pessoas, às vezes, elas não se colocarem no lugar dos outros ou até não ficar emocionadas às vezes, com uma situação. Tá? Às vezes é difícil mesmo, é um desafio. Por isso que o autocontrole também era um outro desafio, que entra na inteligência emocional. Além de você ter autoconhecimento, você se conhecer, você falar assim, ó, eu sei que eu tô nervoso agora. Isso é um desafio também, você saber que você está nervoso, saber que você tá preocupado, que você está tenso. A partir do momento que você tem o autoconhecimento, você vai desenvolver o autocontrole. Você fala, pô, se eu tô nervoso, então eu não posso falar com o cara agora, que senão eu vou estourar. O autocontrole, né? É a chave. Vem na sequência do autoconhecimento. Se você não percebe que você tá nervoso, fala, então eu consigo ir lá falar. Aí você fica nervoso, aí... Não, você sabe que, Roberto, eu sempre falo assim, né? Um dos cursos universitários que eu tenho de formação é Direito. Eu até brinco, falo assim, depois que eu fiz Direito, eu fiquei bundão. A questão é que na hora você olha, quando você tem o conhecimento, você já... Opa, isso é processo, isso está errado, isso tal. Ele é para as duas vias, mas de fato mas o treinamento é fundamental para gerar esse autoconhecimento. E também nós falamos aqui, né Luciano, nós temos que treinar o condômino. É difícil de parar ele. Mas às vezes o quê? Um vídeo curto no WhatsApp, com orientações. Porque você tem que ir aonde ele vai buscar a informação. É difícil parar todo mundo lá, né? Mas eu tô pra falar pra você que agora vai ter eu falo que as incorporadoras têm que estar responsável para isso. Porque até informação desencontrada a gente tem com alguns vendedores, né? A gente sempre fala isso, né, Anderson? Sim. Então, já que tem a case de mandar a mídia de convenção, ata, regimento interno, planta, assinatura que você recebeu, a chave, manda lá um manualzinho de como você vai conviver em comunidade, porque é uma comunidade, né? Então falar, regras, elas não estão ali para você só ler, elas têm que ser seguidas. E a gente sabe que a gente tem isso, quando chega pessoas novas em condomínios, que ela fala, e como é que funciona? Eu falei assim, se é uma pessoa que anda direito, eu não preciso falar de regra para você, só vou falar de itens. Então vou falar para você que não pode passear com o cachorro, que não pode largar seu filho sozinho, que você tem que estacionar seu carro na sua vaga, e o resto você consegue fazer de boa. O problema é que realmente a gente trata esse lado aqui e não trata o outro, que é o pior. Entendeu? Então a gente sempre fala que o treinamento tem que vir pros dois. Exatamente. Porque é muito mais fácil eu pegar o cara e falar assim, ó, você não se adaptou, tô te trocando. Mas e o morador? O morador não. Porque você falou uma coisa aqui que é muito legal e a gente coloca isso e acaba trazendo ideia. Hoje o síndico, ele quando ele assume um condomínio e aí ele quer ter uma portaria efetivamente boa, ele vai ter que começar a ter processos de fazer levantamento de informações de cada morador. Qual que é o padrão desse condomínio? O que esses moradores... Porque assim, a portaria, ela vai te falar assim, ó, eu tenho 10 moradores aí que são chato. Então a gente consegue trabalhar os 10. Sim. Vamos chamar os 10 numa conversa. Então o síndico tá acabando fazendo isso. Por quê? Porque ele resolve problema, ele evita de ficar trocando um porteiro constantemente, ele evita de um porteiro ir embora porque o cara tava com o emocional à flor da pele. Diminui a injustiça até. Às vezes acontece algumas injustiças, tem que trocar. E não foi por culpa do porteiro, você diminui a injustiça. Dá um pouco mais de trabalho? Às vezes dá. Né? A gente sabe que síndico às vezes pega 2, 3, tem um síndico profissional que às vezes tem que pegar vários. Então você tem os momentos certos de fazer as visitas, né, de rotinas, é difícil, é um desafio. Mas esse desafio gourmet, né, essa questão mais customizada, ela dá uma diferença depois lá na frente. Por isso que a tecnologia ela está nos ajudando a poder ocupar de forma mais rápida esses espaços mais difíceis. Sim. Então é quando o síndico ele vai usar às vezes ali a favor dele os cadastros. A gente tem aqueles portais, aqueles softwares
síndico que você tem cadastrado todos os moradores, sim. né? Aí registra, o porteiro registra as intercorrências no histórico do morador ali para poder identificar se teve alguma anormalidade em algum momento. Então, acaba, de alguma forma, o síndico ajudando, deixa o telefone à disposição. Às vezes, o pessoal quer fazer uma chamada no privado ou uma mensagem no privado para o síndico. Então, essas são algumas coisas que acabam ajudando um pouco também o síndico para essa questão dessas grandes demandas de comunicação, de informação, né? Porque começa a ter um monte de demanda ali, seja nos 20 grupos que ele tem, nos 10 grupos, 30 grupos. Não, bem legal. Tem bastante. Roberto, queria falar para você que o nosso programa já acabou. Mas sempre é assim, quando a coisa fica boa... eu queria trazer você porque a gente tem muita história aqui pra gente bater. Com certeza, nem consegui falar minha história. Pra você ver que é uma coisa que assim, a gente amplo, entra né? nesse, é muito amplo. Legal. Segurança eu acho que é primordial, é o coração, né? De você ter uma equipe trabalhando de forma adequada, é trabalhar essa parte da segurança. Eu queria que você deixasse um recado, né, para quem vai buscar a New X treinamento. Você pode falar aí pro pessoal do Em Questão. E aí a gente vai deixar os contatos, aquele pessoal que quiser entrar em contato com o Roberto, procurar a New X treinamento, a gente vai deixar o contato aqui no Em Questão, para que a gente possa passar isso para ele. Legal. Treinamentos de liderança, treinamentos para supervisores ou para até preparar os times para os atendimentos. Então a gente tem a New X Treinamentos, estamos à disposição, alinhados também ao NR1. Queria deixar um grande abraço para minha avó Ruth, que ela é a maior incentivadora, telespectadora das minhas participações legal. de podcast. Isso é legal. Um abraço para a senhora, Avó viu? Ruth. Tchau, um abraço. Minha mãe também, a Regiane. Um abraço. O pessoal que está na minha equipe, que eles acompanham também, a Patrícia, meu braço direito, reconhecimento, Moura, tá, pessoal? É bem legal. Flávio, Patrícia Moura, Flávio, o Lucas William também, toda a equipe da mesa, que é o Matheus, o Vitor, o outro Lucas, também o Laércio, a Natasha, a Ingrid, que está aí com a gente. Sim, também tá aqui, a Ingrid por tá detrás aí. das câmeras aqui. Então, as equipes que estão sempre... O pessoal, né? O time que está aí com a gente, segurando a gente. Às vezes a gente fica bravo, mas eles nos suportam aí, né? Também. Queria agradecer mais uma vez, viu, Luciano e Anderson, pela oportunidade. A gente está sempre de agenda aberta para vocês aí. Vai ser um prazer aí. Com certeza, voltar. A gente tem muita coisa. A gente pode trazer... A gente tem imagens aí de muita coisa que a gente pode discutir, o que pode melhorar, como proceder numa situação, porque a gente pensa que você já viu de tudo, mas nunca, sempre falta a nave espacial do ET descer no estacionamento, não desceu. Tem umas coisas. Quem sabe esse ano, né, que os americanos estão falando, né? Eu tô falando pra você aqui, daqui a pouco eles vão chamar os síndicos daqui pra cuidar de lá. Com certeza. Cuidar da lua, né? Gente, muito obrigado pela presença. Queria agradecer a audiência do Em Questão, você que está nos assistindo, que se inscreveu, curtiu, compartilhou e apertou o sininho. Muito obrigado. E você, Alecrim, que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe, aperte o sininho para nossos conteúdos do Em Questão Cash. Queria agradecer os nossos apoiadores, a CBR Certificados Legal, representado pelo Anderson, a G5M, Casa de Bomba São Paulo. Você que precisa ir trocar sua bomba e quer ir na loja, fica na Avenida Washington Luiz, 5.644, Jardim Aeroporto São Paulo. Você que precisa de empresa de bomba, Isino Bombas, Grupo Cieta, ABEI, Diman Bomba, Premier Piscina, Especial Condomínios, Especial Imóveis, Bela Telha, Pegou Marketing, o melhor mercadinho do Brasil, Schneider Segurança, Migrar Soluções de Eficiência, Meu Setor Contábil, Grupo VM Soluções e Serviços e a Zap Locker. Pessoal, vamos ficar aí com o vídeo da Zap Locker no programa e até o próximo episódio do Em Questão Cast. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Voltamos aqui hoje em Guaianazes, visitar aquele grande vídeo que foi viralizado nas redes sociais. Eu tô aqui com a síndica Sandra, síndica profissional desse condomínio aqui em Guaianazes. Anteriormente aqui, a separação da mercadoria, onde foi armazenada antes de ter um armário inteligente na Zap Locker. Antigamente, quando eu cheguei aqui no condomínio, era uma bagunça generalizada. Era encomenda dentro da portaria, dentro do banheiro e também aqui fora. A gente tinha uma grande quantidade, 200 encomendas por dia, mas não tinha uma organização nenhuma. E onde você guardava anteriormente a mercadoria? Era nessas caixinhas aqui, ó. Essas caixinhas não estavam assim pré-organizadas como está hoje. Elas eram alocadas dentro da portaria e do banheiro. Aí nós tiramos aqui, né? Agora chega as encomendas aqui, o porteiro recepciona
e sobe para a sala de mensageria, onde nós temos o mensageiro, o Thales, que ele faz o atendimento, recepciona e coloca dentro dos armários. Então hoje chega em média aqui de quantos pacotes por dia, mais ou menos? Assim? De 200 a 250, em tempos normais, né? Agora no final do ano, que nós vamos verificar. Então eu imagino que na Black Friday isso aqui vai dobrar ou triplicar, né? Exatamente. Na Black Friday isso aqui vai bombar, vai explodir de mercadoria e com certeza teremos que ter mais armários aqui para poder atender a demanda do condomínio. Então assim, o bacana é que ela já instalou aqui os armários aqui no condomínio, já está prevenindo a Black Friday. E assim, a operação agora vai ser um pouco mais tranquila, né, nessa Black Friday, né? Com certeza, mudou muita coisa aqui com o armário, ajudou muito. Agora nós temos mais autonomia, né, organização, né, o condomínio também consegue pegar as mercadorias no tempo que ele pode pegar quando chega do trabalho ou quando ele tá de manhã em casa, enfim. Todo mundo agora tem uma autonomia, tanto os porteiros, quanto a mensageria, quanto o condomínio. Foi excelente escolha que eu fiz aqui no condomínio.